Vamos falar de saúde, né? Porque ontem, 11 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson, doença degenerativa que atinge 1% da população mundial acima dos 65 anos de idade. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas tenham esse diagnóstico, César. Pois é, Renata, mas as causas desconhecidas ainda, não é? O Parkinson não tem cura, a gente sabe disso, mas pode ter seus efeitos retardados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Você e o Doutor com o nosso médico, professor doutor Antônio Spreuser. Doutor, como é que o Parkinson acontece e qual é a gravidade dessa doença? Explica pra gente, por favor. Bom, César, bom dia. Como a Renatinha acabou de falar, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete geralmente a terceira idade, ela é crônica e ela é progressiva. E ela altera muito a qualidade de vida das pessoas. Então, para entender melhor o que acontece dentro do cérebro humano no Parkinson, eu vou mostrar para vocês essa animação. Aí tem a substância negra no mesencéfalo e é lá dentro que se produz uma substância chamada dopamina. E é a dopamina que é a nossa alma, que é importante para você andar, sorrir, ser feliz. No Parkinson, a dopamina ela passa a não existir mais, porque esses neurônios eles morrem, eles vão embora, eles degeneram. Como o próprio nome da doença fala, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa. E esse neurônio que morre para de produzir dopamina e você tem então os sinais, os sintomas, como aparece, e isso é muito complicado e a gente tem que fazer um diagnóstico rápido para começar um tratamento rápido também. Doutor, por falar em diagnóstico, né? É verdade que os sintomas eles vão além dos tremores? É verdade. Renata, os tremores são os primeiros avisos da doença. Mas aqui eu vou mostrar para vocês os principais sintomas mesmo. Então a gente sempre começa falando que esses tremores, eles começam aonde? Nas mãos, nos dedos, começa sempre de um lado e vai para o outro lado depois. Pode pegar os pés também. Além disso, distúrbios do sono. O portador da doença acorda de madrugada, não dorme bem, fica preocupado com os sonhos que tem, que parece que são realidades. O olfato vai diminuindo progressivamente, começa de uma forma bem sutil, mas a pessoa começa a perder o sabor do café, da comida em geral. Alteração do ritmo intestinal, o intestino para de funcionar porque a digestão é muito lenta, o alimento nem é mastigado direito. A instabilidade postural é muito perigosa porque pode dar queda e fratura óssea. Então eu sempre falo para as pessoas fazerem muita fisioterapia para não ter rigidez de articulações e rigidez musculares também. A pessoa não consegue mexer os dedos, as mãos, nem músculo. Com isso, tem lentidão dos movimentos. A pessoa anda passo a passo, mas não mexe os braços. É típico isso, é uma marcha arrastada, a pessoa marcha bem arrastado, mas não mexe os braços. Então isso é típico para fazer diagnóstico da doença. Agora, doutor Spreuser, nós falamos aqui na estatística dos números em pessoas acima dos 65 anos. Você mostrou aqui, falou e comentou a respeito da terceira idade. Agora eu tenho uma dúvida. Por exemplo, isso pode acontecer também de forma precoce? Os jovens podem ser acometidos com Parkinson? E mais, quais são os fatores de risco para o surgimento dessa doença no público uma faixa etária menor? Existe sim o Parkinson precoce da doença. Geralmente o Parkinson ele ocorre na terceira idade, como eu falei, acima dos 60, 65 anos, com tremores e degeneração cerebral, mas os principais fatores de risco são esses daqui. A idade avançada, porque existe a degeneração cerebral, a hereditariedade é importante no Parkinson precoce, com a idade abaixo de 50 anos, que é frequente também, claro, frequente acima de 65, mas existe o Parkinson em famílias que todos têm. E o fator ambiental, a gente nunca pode esquecer, o uso de herbicida, pesticida, o inalar algumas substâncias tóxicas, o estilo de vida da pessoa, são todos fatores ambientais muito importantes para desenvolver a doença. Doutor, e qual especialista, né, que a pessoa deve procurar em caso de suspeita de Parkinson? E tem mais, e como é feito o diagnóstico mesmo da doença? Então, geralmente, quem faz o diagnóstico são os neurologistas especializados na doença do movimento e na área da neurocognição. E para fazer o diagnóstico, Renata, é assim, o paciente chega no consultório e ele já fala, doutor, comecei a tremer a minha mão esquerda, passei para a mão direita, depois eu comecei a arrastar, não consigo andar direito, minha memória está ruim, tenho depressão, porque 30% dos pacientes que têm Parkinson
tem depressão. Então, a história clínica que o neurologista vai fazer é fundamental. Aí vamos fazer um exame clínico, você vai ver que parte do corpo está tremendo, você vai ver o equilíbrio da pessoa. Então, no exame clínico e a história com sinais e sintomas, a gente fecha o diagnóstico. Mas, muitas vezes, nós pedimos alguns exames, como exame de sangue para ver a tireoide, se não tem alteração com outros lugares. A gente faz uma tomografia, uma ressonância e, mais recentemente, nós podemos fazer um exame de SPECT para mapear dopamina. E aqui nesse SPECT, que é um exame muito moderno, a gente vê as áreas do cérebro coloridas e aonde produz dopamina não tem essa área presente. Então, esse chama-se um SPECT, que é um PET scan muito mais avançado, mas não precisa nada disso que eu estou falando aqui de exame. A história clínica e o exame e o passado dessa pessoa faz o diagnóstico. Doutor, uma dúvida aqui, é impressão minha ou o Parkinson acomete mais homens do que mulheres? Sim, Sim? O Parkinson acomete mais homens que mulheres, mas a gravidade do Parkinson muitas vezes pode ser muito pior nas mulheres. Porque isso tem razão, existem 3 tipos de Parkinson, o leve, o moderado e o grave. Mas a gente tem que tratar o mais rápido possível, César Filho. Bom, a gente sabe que o Parkinson não tem cura, já dissemos aqui, mas o tratamento é fundamental para que, quanto antes começar, retarda os efeitos dessa doença no corpo da pessoa, não é isso, doutor? Agora, qual seria esse tratamento? É a base de medicação, exercício físico, como é que funciona? São as duas coisas. Nós começamos com uma equipe multidisciplinar, com fonoterapia, ajudar a deglutição, porque esquece como deglute, fazer muita fisioterapia com exercícios aeróbicos, é importante. Fazer também terapia ocupacional, César, porque essas pessoas esquecem como tomar banho direito, como se limpa, como se troca a roupa. Então, a terapia ocupacional é muito importante. Associado sempre ao uso de medicamentos. Quais são os medicamentos? O medicamento mais popular e mais usado é a levodopa. A levodopa, ela vai no corpo humano e vai no cérebro e se transforma em dopamina, que é aquela substância que eu falei no começo, que não existe no cérebro. Além disso, nós temos a amantadina, que junto com a levodopa é um tratamento muito frequente. Temos também os inibidores da monoaminoxidase, que é uma enzima que derrete a dopamina no cérebro. Esse remédio é muito popular e atualmente também nós usamos esses agonistas da dopamina. O que é isso? São medicamentos que aumentam a dopamina no cérebro. Inclusive, no Brasil, no SUS, nós temos todos esses tratamentos disponíveis no momento. Além disso, se o paciente não melhora, continua mal, andando mal e fica em cadeira de roda, nós temos a instalação de um marca-passo chamado estimulação cerebral profunda. É um eletrodo que a gente coloca no cérebro, bem na área da substância negra, e a gente coloca o marca-passo embaixo da pele, que vocês estão vendo ali, e ele manda correntes elétricas durante 24 horas para a pessoa evitar o tremor. Nós tivemos aqui no Hoje em Dia já um portador de Parkinson que tremia e a gente ligava o marca-passo e ele parava o tremor na hora. Então melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas também. Professor Dr. Antônio Spreusser, muitíssimo obrigado pela aula, pela consulta mais uma vez. Prazer, na semana que vem César. estaremos juntos outra vez. Muito obrigado. Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa ainda têm dúvidas. Eu vou deixar uma delas aqui, inclusive, para que o Dr. Spreusser possa responder nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho ele vai estar lá. Acesse e comece a seguir, @Hoje em Dia. Doutor Spreusser, pessoas que têm hereditariedade, como o senhor disse aqui, que já têm familiares na família com Parkinson, é possível alguma medicação, alguma mudança no estilo de vida para você se prevenir e não sofrer com Parkinson no futuro? Isso você responde para a gente nas redes sociais. Combinado? Gostei da pergunta, já vou estar lá. Obrigado, César. A consulta é gratuita, então participe junto com a gente.